Até agora, você tem entendido tudo de forma clara, tem aprendido muito melhor e mais sobre o ciclo recompensador e que sim, as recompensas serão tremendas. Mas e quanto às questões práticas do seu relacionamento aqui agora? Porque essas recompensas podem vir depois, serão para depois, mas eu passo por problemas aqui agora, no dia a dia com o meu cônjuge. O que eu faço? Como sair disso? Como resolver isso? E eu quero ajudar você em relação a isso. Eu já percebi que muitos casais eles ficam no limbo entre o ciclo insano e o ciclo energético. E nós já compartilhamos que em algum momento o ciclo insano sempre vai voltar a dar uma rodada. Ou você vai pelo menos ouvir o ronco do motor dele. De vez em quando eu e minha esposa passamos por isso. Às vezes ela fala alguma coisa ou eu faço alguma coisa que o ciclo insano já começa a ligar o motor e a gente já começa a perceber ele querendo dar aquela arrancada. Mas uma vez que a gente identifica isso, uma vez que a gente detecta isso, a gente mata o mal no nascedouro. A gente mata o mal pela raiz. Você entende? Mas muitos casais têm dificuldade de permanecer no ciclo energético ou então sair do ciclo insano. Porque é muito complicado quando você tem que energizar um cônjuge grosseiro, mal-humorado, dominador, crítico, negativo, responsivo, né, de forma ruim. Então isso torna muito mais difícil você ser aquela pessoa que energiza, porque às vezes você mesmo fica desgastado e desgastada, né? E perde a bateria, perde a energia, perde até a disposição, perde a esperança, perde a expectativa, perde o vigor, perde tudo, você não quer fazer nada com o seu cônjuge. E qual seria a solução para isso? A resposta está no ciclo recompensador, porque ele é o seu relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando você se relaciona com Ele, confia nele, acredita nele, quando você se alimenta dele, recebe dele, o seu cônjuge deixou de sair da equação e você também, entende? Então, seu cônjuge sai da equação, você sai da equação e o que pode dar errado então? Entende? Então, o ciclo recompensador é a resposta que liberta você de todo mal, de toda aflição, de toda frustração, de todo cansaço, de todo desânimo. Então, acredite, esse princípio pode ser a solução para o seu relacionamento. Primeiramente, você precisa entender como que você vai fazer isso. Em primeiro lugar, você precisa entender que a resposta que você dá é responsabilidade inteiramente sua, entende? Você precisa entender que se algo aconteceu, o seu cônjuge normalmente não vai ser o causador do problema. Entenda o que eu vou te falar, não me interrompa, não feche o coração, tá? O seu cônjuge não vai ser o agente que causa o problema, mas vai ser aquele que expõe uma condição interior sua. Então, imagine o seguinte, que a situação escalonou entre vocês e vocês entraram num conflito terrível, que 70% do conflito, 70% do problema foi o seu cônjuge que causou. Mas o que dizer a respeito dos outros 30%? E eu não estou falando aqui para você sempre entrar nos méritos da porcentagem com o seu cônjuge, porque isso não vai levar a lugar nenhum, entende? Então você precisa entender que você tem que responder pela sua parte, pela sua responsabilidade da situação. Isso é autorresponsabilidade, entende? Você não vai responder pelo seu cônjuge, porque isso seria culpa, mas você precisa responder por você. Mas muitos cônjuges esquecem da sua parcela de contribuição com o problema e acusam o outro pelo problema que eles causaram, entende? Então, enxergue a sua parte do problema e se responsabilize com ela. Tenha uma condição, uma conduta correta com a sua parte do problema. Porque acredite, o seu cônjuge não é aquele que causa, embora ele tenha sido responsável pela maior parte. Mas ele vai revelar uma condição interior sua. Então, se você, por exemplo, assume uma conduta desamorosa ou desrespeitosa, o fato é que o seu cônjuge foi um instrumento utilizado para que fosse exposto o seu caráter interior, aquelas partes que precisam ser
trabalhadas, ser tratadas. Então, perceba a resposta que você dá, o sentimento que você sente e o pensamento que vem à sua mente quando você entra em um comportamento, em um pensamento ou em uma emoção disfuncional com o seu cônjuge. Você percebe que ele só vai deflagrar o que já está dentro de você? Então, mesmo que seja ruim, talvez, e seja difícil isso, o que normalmente as pessoas tendem a fazer é se fazer de vítima e colocar o cônjuge como o criminoso da situação. Mas saia hoje mesmo dessa posição, desse comportamento. Use o princípio da autorresponsabilidade e as 6 leis da autorresponsabilidade, que elas vão te ajudar, elas vão te auxiliar. Saia do posicionamento de vítima, passa a ser o herói. Passa a ser a pessoa que é responsável pela sua resposta, pela sua decisão, pelo seu comportamento, pelos seus pensamentos e emoções. Entende? Então, você não é responsável pelas decisões e respostas dele, mas o seu sim. Então você precisa entender que, por mais que o seu cônjuge seja desrespeitoso ou desamoroso, seja desagradável ou até irritante, a sua resposta é sua responsabilidade. Você precisa entender isso. Então, isso vai libertar você. Isso vai contribuir, fazer com que você cresça, que você amadureça. E fazendo isso, você vai dar um passo em direção a um casamento abundante e bem-sucedido. Então, pare hoje de ser vítima. Por mais que doa em você, por mais que você está atingido, ferido, por causa da crítica, da negatividade, enfim, o fato é que você pode ter um comportamento correto com seu cônjuge a partir do momento que você desconecta dele a responsabilidade da sua decisão, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos. Você precisa assumir sua autorresponsabilidade e fazer o que tem que ser feito, fazer a coisa certa e não o que dá certo. O que dá certo seria emburrar, fechar a cara, afastar, se isolar, mas isso não é a coisa certa. A coisa certa a se fazer é você se retratar pela sua parcela de responsabilidade da situação. Nós vimos aqui que o seu casamento, ele expõe o seu estado interior. De uma coisa você pode ter certeza: o casamento é uma ferramenta que Deus usa para expor a condição do seu coração. Eu vou falar de novo. O casamento é uma ferramenta, um instrumento que Deus usa para mostrar o que há dentro de você. E você precisa perceber então que o seu cônjuge é um agente revelador que mostra a sua real natureza. Sabe como aqueles testes que colocam para perceber se o etanol é verdadeiro ou não, ou então para perceber se o mel é verdadeiro ou não, enfim, que eles pingam uma substância e imediatamente a realidade é exposta? O seu cônjuge é esse agente que mostra a sua realidade. Quero que você pense num pequeno grão de areia. Imagine que esse grão de areia, ele entra no seu olho. O que vai acontecer? Vai irritar, vai inflamar, vai infeccionar e você vai perder a visão. Agora imagine esse mesmo grão de areia dentro de uma ostra. Ele vai ferir, vai machucar, mas a ostra, ela vai envolver esse grão de areia com uma substância chamada nácar. E aí ela envolve esse grão de areia com essa substância e com o passar do tempo ela produz uma pérola. Você sabe que você pode pensar que o grão de areia foi a raiz de todo o mal, mas não, ele só desencadeou e revelou a natureza do olho, que era de inflamação, de infecção, e também revelou a natureza da ostra, entende? Então, as circunstâncias, as situações, elas só vão expor o que está dentro de você. Se você se irrita com facilidade, se você não tem brandura no falar, se você agride, se você se ofende, se você se vitimiza, preste atenção em qual reação você tem, porque essa próxima reação que você tiver é a sua natureza, o que está lá dentro, e que você está tendo a oportunidade de perceber para que você possa controlar, para que você possa tratar e lidar com isso, entende? Imagine o sol. O sol, quando é exposto, eu já falei esse exemplo para você, o sol, quando ele é exposto sobre a argila, ele endurece, mas sobre a manteiga, ele amolece. O fato é que o sol só é um agente
um agente que mostra a realidade do elemento. Ele não faz com que ele endurece algumas coisas e amolece outras, não. Na verdade é o mesmo Sol, só que o elemento se manifesta de formas diferentes. Tem casais que em dadas situações eles resolvem com sabedoria, outros partem para ignorância, partem para agressão. E você se enquadra em qual grupo? Você precisa entender que o seu casamento é um instrumento que Deus usa para mostrar a realidade do seu interior, para que você tenha consciência e então decida mudar de vida, mudar de comportamento. Então, eu quero que você guarde aqui com muito amor e carinho que eu vou te falar. Você pode até ser machucado, mas a opção de odiar, de guardar mágoa, ressentimento, a opção de se ofender é completamente sua.